Eu sou a doutora Cristiane Romano, oi pessoal no Instagram. Deixa eu colocar aqui um filtrinho, gente, a gente merece. Melhorou. Pessoal que está aqui no Instagram, quem está no YouTube, vamos lá. Olha só, aconteceu aqui alguma coisa aqui que desconectou, por isso que eu caí. Vamos lá, então hoje nós vamos iniciar a nossa live aqui pelo YouTube, pelo Instagram, depois eu vou postar para vocês, tá? Mas quem já está aqui e quiser acompanhar, eu estava dizendo, a live é sobre o Clube do Livro, que nós vamos iniciar toda terça e quinta às 7h29, tá? Essa live, qual que é o objetivo dela? É trazer assuntos sobre oratória, comunicação, liderança, voz. Vai ter também questões fonoaudiológicas, né, relacionadas a esses temas. Então, é bem legal se vocês conseguirem assistir ao vivo. Vai ser bem interessante. Quem não conseguir, quem quiser ficar aqui comigo toda terça e quinta, 7h29, estarei aqui em ponto. Tá? Vai ser muito, muito gostoso tê-los aqui comigo tomando um cafezinho. Tá, gente? Já tá aqui um cafezinho, uma aguinha. E nós vamos todos os dias. Pessoal do YouTube, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Quem tá no Instagram e depois quiser também conhecer o canal do YouTube, gente, tem vários vídeos que tem lá mais longos. Tem o podcast Fala Cris. Então agora é mais um dos nossos que tá dentro do nosso podcast, né? Que é o podcast Clube do Livro. Eu sou apaixonada por livros, né? Tanto que agora eu tô entrando aí no meu 10º livro, como coautora, também como autora. Nós estamos aqui com uma obra, a Arquitetura da Liderança, que nós já estamos escrevendo, Oratória e Comunicação Jurídica. Vamos lançar agora, no final do mês, o livro TEA, que é o livro de autismo da convivência ao diagnóstico à convivência. Como coordenadora, estou coordenando esse livro, tem 25 autores, vai ser maravilhoso. E vou também lançar um agora no final do mês, que é Comunicação e Vendas. Então, gente, a gente tá cheio de novidades. Então, quem quiser acompanhar tudo sobre comunicação, oratória, fonoaudiologia, voz, estamos aqui, tá? Vai ter muito conteúdo, nós vamos entrar numa temporada de conteúdos gigantes para vocês. Vocês podem ver que todos os dias tem conteúdos novos e vocês vão ter que ver mais ainda. E quem gosta de livros, eu vou trazer novidades para vocês. Cris, detesto ler. Então eu vou ensinar formas aqui para vocês começarem a ler. Inclusive, nós vamos ler esse livro inteiro aqui juntos, tá? Nós vamos fazer todo o processo juntos aqui. Esse livro mudou minha vida. Na verdade, não foi esse, tá? Esse foi um dos que mudou. Eu gosto de dizer que o livro, ele não muda a sua vida. Um livro não muda a sua vida, né? São vários. Esse daqui eu encontrei depois que eu li um grande do Napoleão Hill, tá? E aí foram vários, eu trouxe aqui, eu tenho vários outros que eu coloquei aqui na minha mesa pra gente falar sobre eles, mas vai ter vários outros momentos que nós vamos conversar sobre os livros. O que eu quero dizer pra vocês agora, nesse momento, gente, é que o livro, a gente precisa começar de algum ponto, tá? A gente sempre começa de algum ponto. O ponto de partida precisa de começar por um capítulo, como escritora também, como palestrante, como comunicadora, eu comecei de um ponto. E posso dizer para vocês que eu não arrependo em hipótese alguma de ter começado de algum ponto. Essa live, era para começar já tem 2 semanas. Foram vários imprevistos. Cris, mas você não vai divulgar? Gente, eu não vou divulgar, não divulguei, porque se eu começasse, se eu for esperar a divulgação, talvez pode ser que não é que não ia dar certo, ia dar muito mais certo, porque eu tenho muitos contatos, mas eu prefiro iniciar. A gente primeiro inicia e vai depois melhorando. E assim é com oratória, assim é como escritora, e assim eu tô vendo aqui a minha coordenadora junto comigo, a Leis. Acabei de falar a Leis do nosso livro, que nós vamos lançar dia 28 de novembro, do autista, né, do TEA, da convivência ao
do diagnóstico à convivência, nós estamos muito felizes, nós e nós mais de 20 coautores aí. Enfim, então, gente, eu quero dizer que a gente precisa começar de algum ponto, precisa iniciar. E quando a gente não inicia, nossa mente, ela paralisa. E esse é o assunto da nossa live. Antes de iniciar o assunto, e eu quero deixar por que eu coloquei 7h29 e por que todas terça e quinta. Primeiro ponto, quero dizer para vocês que nós temos que ter um hábito, né? Então, colocar o nosso hábito, que é esse hábito de estar fazendo alguma coisa. Então, quero que vocês, quem tá aqui na live do Instagram, quem aqui no YouTube, quem depois for assistir, compartilhe, deixe seu like, coloca o coraçãozinho para chamar as pessoas, né? Manda aí, para 5 pessoas. Eu sei que agora é horário de pessoas ir pro trabalho, mas tem gente que tá em casa, tem muitas pessoas que trabalham em casa. Essa live vai ser riquíssima, que foi por esse meio desse livro, né? Meio da atitude mental positiva. Vou até fixar aqui também. Foi por meio dessa atitude mental positiva que eu saí do lugar, que eu saí do interior, né? Moro aqui, mas eu digo sair para estudar, que eu fiz mestrado, doutorado, fiz cursos no exterior, virei uma palestrante internacional, não de uma palestra só, mas de várias palestras, enfim, de conseguir abrir uma live, né? Hoje, do nada, e sair, não do nada, né, gente, de não ter medo de fazer o que eu faço. Então, o que eu quero dizer para vocês é que realmente a gente vai aprendendo a partir de um ponto, tá? Então, eu sou a doutora Cristiane Romano, que atua há mais de 20 anos no mercado de fonoaudiologia, mas que amo o que eu faço, amo fono, amo essa parte de comunicação, oratória, liderança. Hoje transformo líderes a se comunicar melhor com autoridade, respeito, a trabalhar com o seu público, seja o seu público, né, com a equipe, seja com as empresas, enfim. O nosso maior desafio hoje, principalmente na liderança, é fazer com que as pessoas te escutem, né? Então isso é parte de um pressuposto que a gente precisa também ter uma mentalidade. Aqui não é papo de coach, né? Aqui na verdade é um papo muito sério. Nós vamos falar de neurociência. E quando eu falo de papo de coach, eu também sou uma coach e eu amo ser coach e eu respeito muito quem é coach. Sou coach de formação, muito bem respeitada, em escolas bem respeitadas. Então eu não gosto que falem assim, eu brinquei assim, no sentido de que às vezes as pessoas brincam assim, falar de mentalidade, falar de atitude mental positiva é coisa de coach. Não é, gente, isso é neurociência e funciona. E a gente não tá falando aqui de coach simplesmente ali, aquela coisa de falar, vamos falar positivo e pronto. Não. A verdade é que quando a gente fala de atitude mental positiva, a nossa mente, ela entende o seguinte: você precisa fazer uma ação e essa ação ela vai para sua mente e o seu corpo responde, tá? Esse é o primeiro ponto importante. E o que tem a ver isso com a oratória? Então eu vou agora conceituar a oratória. Cristiane, mas a oratória é tão simples, todo mundo sabe o que é oratória. Muitas vezes não, tá? Muitas vezes as pessoas me chamam no direct e falam assim, eu queria saber mais sobre oratório. Né? Oratório é aquele local ali onde que as pessoas oram, rezam, né? Não é. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que a oratória é a arte do discurso, é a arte de você falar em público em tempo real. Ou seja, você vai falar, você vai comunicar e as pessoas vão te entender, tá? Isso sim é oratória. É você comunicar e as pessoas irão te entender em tempo real. É o que eu estou fazendo agora. Então, se eu pegar um microfone, isso também se configura uma oratória. Eu pegar o microfone e comunicar. Então, a oratória é a arte do discurso que você comunica em tempo real. Isso é oratória. Então, o que é a comunicação? Qual que é a diferença? Eu comunico uma mensagem, eu vou ter ali o receptor. Claro, a oratória também. Então, existe, só que dentro da oratória eu tenho retórica, eu tenho vários aspectos ali, tá? Que nós não vamos entrar agora em mérito, né? Nós não vamos entrar no mérito dessas questões agora.
tá? De conceituais, né? Porque o nosso objetivo é falar sobre a questão da atitude mental positiva na oratória. O porquê que ela é tão importante. O porquê que a oratória ela é tão importante e você ter atitude mental positiva para você se comunicar bem, para você ter resultados consistentes. Enfim, a oratória, ela precisa, né? Você precisa, em algum momento, ter essa atitude mental positiva. Então, o primeiro ponto, eu quero falar do livro, tá? A gente vai começar pelo livro, tá? Por que o livro, ele é tão importante e por que a gente precisa começar a ler, né? Por que o Clube do Livro? Vamos lá. A leitura, gente, ela aumenta o vocabulário absurdamente, tá? É algo assim, eu não tô com os números certos aqui, mas a leitura, por exemplo, eu já contei isso em vídeo, mas eu vou repetir aqui porque às vezes a audiência não é a mesma. Mas na minha época, na minha época de mestrado, doutorado, eu ia daqui para Ribeirão Preto. Eu fazia ali 350 quilômetros para ir, 350 quilômetros para voltar. Então, eu não queria que meu tempo ficasse desperdiçado. Então, com isso, eu fazia ali uma média ali de 350 para ir, 350 para voltar. Então, eu ouvia audiobooks. No que eu ouvia os audiobooks, toda semana, então eu cheguei a ouvir mais de 300 livros. Dentre eles, eu cheguei a ver a Arte da Guerra, ouvir, né? A Arte da Guerra. Eu ouvi também o Monge Executivo. Estou lembrando de alguns livros aqui que as pessoas lembram, né? Que é livros clássicos que as pessoas estão acostumadas. São vários, tá, gente? Eu lembro que Você Tamanho dos Seus Sonhos. O Você Tamanho dos Seus Sonhos, ele mudou muito a minha trajetória, que quando eu ouvi aquele livro, podemos falar sobre ele aqui também. É um livro que eu vou colocar na minha listinha do Clube do Livro, tá? Que ele é um livro mais antigo, mas ele é muito bom. E ele fez eu ter uma visão muito grande, inclusive, de realizar os sonhos e concretizá-los, tá? Então, essa viagem, ela me possibilitou, então, de ter um vocabulário muito grande. Então, as pessoas me perguntavam todas as questões relacionadas. Às vezes elas falavam: Cris, como é que você consegue ministrar um curso, uma imersão de 3 dias, de 8 horas, e você não tem um script, você tem um PowerPoint, mas quase não usa o PowerPoint? É porque eu tinha um vocabulário, porque eu lia muito. Cris, mas eu preciso ler um livro por mês, 3 livros por mês? Não, gente. Comece como eu estou explicando aqui para vocês. Vamos começar a ler, né? Vamos começar por parte. A gente vai começar por esse livro aqui. Nós vamos começar, eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para vocês começarem a ter esse hábito da leitura. Porque nem sempre aquele livro que você vai pegar é o livro que você vai gostar de ler. Então, se você não gostar, não adianta. Aqui, por exemplo, eu já vi, né? Por exemplo, onde começar. Eu peguei aqui, né, alguns depoimentos para você entender por que desse livro. E depois, tem uma introdução aqui que eu vi que não faz sentido eu ler para vocês. A gente lê junto. O que eu vou fazer? Vou falar do livro, né, na verdade. Nós vamos passar para frente. A gente vai pular essa introdução, que é muitos nomes, que não faz sentido a gente pegar isso daqui. Nós vamos direto ao ponto, tá? Nós vamos já começar na parte 1. Então, quando a gente faz isso, sabe o que acontece? A gente começa a ficar a leitura fica leve. E com isso, eu já começo a ter resultados, que é algo que eu quero muito. Então, eu quero muito que vocês comecem a entender que para ler não precisa fazer eu tenho que ficar numa poltrona, eu tenho que deixar um tempo para ler, ou então deixar para ler isso à noite. Sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente escuta muitas vezes de gurus que querem que você leia, que você entre na banheira de gelo. Gente, não é bem assim, tá? Você pode fazer tudo isso, tá? Não é proibido.
Mas você também pode ler do jeito que você quiser, da forma que você quiser, a hora que você tiver vontade de ler. O importante é você fazer, tá? Então esse é um ponto, tá? Primeiro ponto, ler conforme for o seu formato, a sua necessidade, a sua vontade, o seu jeito. Não adianta a gente colocar formatos se daquele jeito para você não funciona, tá? Então esse é um ponto. Eu gosto muito do livro físico. Tem gente que gosta do Kindle, tem gente que gosta da parte do livro de ouvir. Então tudo vai depender de você, como você gosta, tá? Aqui nós vamos pegar o físico. Eu tenho uma biblioteca enorme, então a gente vai ter muitos livros. Então já está na minha listinha os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e para liderança, para comunicação, enfim, nós vamos fazer muitas discussões aqui. E claro, vão ter lives bem focadas em conteúdos também, tá? E eu vou avisar com antecedência. E também, se vocês podem, essa live vai ficar sempre disponível no YouTube para vocês terem acesso, tá? Então vamos começar? Então olha só, eu peguei aqui um depoimentozinho aqui desse livro. Então ele chama Atitude Mental Positiva. Vou mais uma vez mostrar a capa. Ele é muito gostoso de ler porque ele é pequeno. É o seguinte, o Napoleão Hill, ele fez vários livros, tá? E um deles é o Quem Pensa Enriquece. O livro Quem Pensa Enriquece é um livro, eu brinco que ele é um livro que eu gosto muito dele porque ele traz muitas lições. Inclusive, eu indico muito para os meus clientes de coaching para ler o livro. Leia, tenha ele de cabeceira. Só que ele é um livro que não estou dizendo que qualquer pessoa não possa ler. Mas ele é um livro que, se a gente ler ele simplesmente por ler, não resolve. Você tem que pegar um caderno e ir anotando. Por exemplo, agora, quem está na live ou quem está assistindo gravado, pega um caderninho e anote o que eu vou falar. Porque ele realmente, tem uma linguagem um pouco mais difícil. Aí por isso que quando eu vi esse livro na Bienal, eu falei, poxa, é esse que eu quero para poder fazer o Clube do Livro. Porque o Quem Pensa Enriquece, a gente pode até fazer ele inteiro, vai dar umas 15 lives, eu acredito eu. Porque eles são muitas lições, tá? A gente aprende muito com ele. Mas é um livro que realmente, ele precisa muito de... Ele tem uma pegada um pouco mais profunda, tá? Que às vezes não é o caso aqui agora, nesse momento. Então, eu vou pegar... Então, Napoleão Hill, né, o coautor, ele é o Clemente Stone, tá? Tem um outro nome antes. Então, quem que é Napoleão Hill? Tá? Ele foi um autor e empreendedor norte-americano, mais conhecido pelo livro, né, Quem Pensa Enriquece. E ele foi publicado em 1937. Quando a minha coach lá do Canadá me pediu para ler, ela falou, eu não quero o livro de agora, eu quero o livro de 1937. Ana Lioy, não esqueço dessa minha coach, foi maravilhosa comigo. E quando isso aconteceu, gente, foi tão fantástico, porque quando eu li ele, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pagando em dólar. E coach é isso, né? Quem faz direitinho, faz para ter resultado. E eu fiz para ter resultados. Quando eu contratei um coach, eu queria aquele resultado, eu queria aquilo e pronto. Então, naquele momento, qual foi a ideia? A ideia foi que eu realmente pegasse tudo que aquele livro me trouxesse ali de bom. Então, eu aprendi tudo. Então, seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes que buscaram sucesso, gerando a pedra fundamental para os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então, ele estudou bastante para isso, tá, gente? Então, o que a gente chama de... Esse livro, geralmente, a gente chama o AMP, que é a Atitude Mental Positiva, que eu utilizo muito nos meus cursos. Dou a honra a ele, né? Quem fala que inventou a Atitude Mental Positiva está mentindo, não, tá, gente? Isso já vem de muito tempo, já vem de 1977. Então, tem que tomar muito cuidado. As pessoas, às vezes, hoje, com a rede social, eu falo sobre Atitude Mental Positiva. Você pode falar, mas teve pessoas que falaram antes, tá? Então, aqui tem alguns líderes que colocam, né, nas primeiras páginas que mudou a vida. Né? Teve uma aqui, ó, Atitude Mental Positiva mostra que como usar para livrar-se da mente confusa. Eu também concordo plenamente.
E eu utilizo isso muito dentro dos meus cursos, mas de uma forma, é claro que toda vez que a gente utiliza alguma coisa de algum autor, por exemplo, eu cito e utilizo da forma que eu aprendi conjuntamente com os meus conhecimentos, tá? Esse é um ponto, quando você lê muito, quando você tem informações, quando você é mais na evidências científicas, você tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Isso é muito bom. Então, tem uma frase aqui que ele inicia, que ele coloca aqui, que é assim, ó, qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. E a pessoa mais importante do mundo, quem que é? É você. Então, gente, por que então, né, eu acordar, fazer essa live agora? Porque a pessoa mais importante é você. Então, se você está assistindo agora, pode ter certeza que em algum momento, alguma palavra, alguma questão que eu disser aqui, vai fazer toda a diferença na sua vida. Pode ser que agora, nesse momento, você está indo para o seu trabalho. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, quando eu escutava de atitude mental positiva, eu falava assim para mim, nossa, meu Deus, eu vou ter que ter isso todo dia, porque é muito difícil ter que viajar 350 quilômetros. E eu ainda nem acabei o mestrado, aliás, eu estava só no início, eu não tinha carro, eu tinha que ir de ônibus. Claro, depois eu comecei a ter o carro, eu comecei a viajar melhor. Então, quer dizer, a gente começa a entender que vai ter resultado, só que antes, né, aí nós vamos começar na parte 1, que é o que eu falei pra vocês, né, que a gente vai começar. Só que antes, eu quero falar algumas questões pra vocês, tá, que é muito importante. Que, antes de começar, na introdução, tem umas partes que ele fala e que, é claro que eu falo também, mas é claro que foi depois que a gente leu, né, que eu li, porque às vezes muitos gurus, muitas pessoas repetem coisas. E essas coisas que as pessoas repetem, elas leram em algum lugar, né? Então, elas não sabem onde ler. E agora, com o ChatGPT trazendo tudo aí, é bom você, quando utilizar, falar assim, chat, me dá referência disso, tá? Então, isso fica uma dica. Não coloca nas suas apresentações qualquer coisa que o chat traz para você, não, tá? Porque isso não é legal. Mas vamos lá, isso é uma dica aí, bônus aí. Vamos lá. Primeiro, o maior segredo do sucesso é que não tem segredo. Olha só. É o que o Napoleão Hill fala na sua introdução. Isso foi descoberto por milhares de anos, por homens e mulheres que leram esse livro. Porque a fórmula do segredo, ela está longe de ser secreta. Faz sentido? Por quê? Porque ela não é inacessível, ela não é secreta. Na verdade, ela é claramente acessível, porque você precisa agir, você precisa parar para você agir e fazer alguma coisa. E quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque a gente tem preguiça, ou às vezes a gente procrastina. Então, como os grandes empreendedores que precederam as ideias aqui contidas, né, no livro, você vai descobrir algo maravilhoso que precedem as ideias aqui contidas. Você vai descobrir como os resultados da leitura, se você estiver pronto. Aí eu pergunto para você, quem tá aqui? Eu sei que são poucas pessoas, mas quem tá aqui? Escreve aqui, estou pronto. Estou pronto. Você vai alcançar a saúde física, mental e moral. Cristiane, o que tem a ver isso com oratória? Tudo, gente. Como que eu quero? Eu como uma líder, eu sou uma líder, você como líder, independente de qual, de igreja, da sua cidade, como prefeito, de primeira dama, como empreendedor, como dono de uma empresa, como uma pessoa que é dono de um comércio, como um dentista autônomo, como você quer ter sucesso, como você quer persuadir, como você quer mostrar os seus resultados, como você quer ter todos os resultados possíveis se você não demonstra saúde moral, física, né, e como ele fala aqui, e mental. E hoje, né, na atualidade, isso está muito mais difícil de conseguir. Então, para você ter essa oratória, essa comunicação, você conseguir realizar tudo isso, nós precisamos ter esses 3 pilares. Isso aqui de acordo com Napoleão Hill. E eu concordo.
Eu concordo plenamente, porque o dia, por exemplo, que eu não estou bem, é aquele dia mais difícil que a gente tem de poder falar em público, de abrir uma live, de fazer algo. Então, a nossa atitude mental positiva, você precisa ficar bem. Você precisa sentir algo melhor. Então, olha só, olha que frases maravilhosas, né? Que ideia maravilhosa. Então, felicidade, riqueza, qualquer outro objetivo digno, cuja realização não viole as leis de Deus. Concordo plenamente. Ou qualquer outro objetivo digno, né? E os direitos dos seus semelhantes. Pronto, fechou. Quer dizer, existe uma fórmula secreta, gente? Não existe. Não existe fórmula secreta. Tá tudo aqui. Uma vez que essa edição dirige-se a uma geração inteiramente nova de leitores, talvez seja útil a oferecer alguns antecedentes da colaboração entre mim e o falecido Napoleão Hill. Ele aqui está dizendo que é importante ler os outros livros. Também concordo, tá, gente? Indico para vocês Quem Pensa Enriquece, que é um livro, como eu disse, para vocês lerem ali com calma, tá? Não vou falar que ele fala um pouquinho do Quem Pensa Enriquece. Nós já vamos direto lá para a parte 1, que é uma parte bem interessante, né? Onde começa a estrada para a realização. Então, como aqui eu trouxe atitude mental positiva mais a oratória, eu quero que você comece a entender que você é a pessoa mais importante do mundo. Comece com a pessoa mais importante do mundo, que é você, tá? Que é inclusive o título do capítulo. Pra gente começar a entender que a oratória e comunicação é importante, porque as pessoas falam assim pra mim, muitas, tá, gente? Eu não preciso de oratória. Uma manicure, não preciso de oratória, eu sou somente uma manicure. De repente ela entende que ela precisa escalar, que ela tá com uma dor nas costas, ela precisa... isso que ela é uma líder, porque uma manicure, ela é dona do próprio negócio. De repente, um dentista. Eu não gosto de câmera, eu odeio câmera. Mas começa a não dar conta mais de ter a sua comunicação ali só para os seus clientes. E precisa começar a utilizar uma câmera como eu estou utilizando agora. Então, precisa da oratória, precisa da comunicação. Então, você conheça a pessoa mais importante do mundo. Quem que é essa pessoa? É você. E a partir desse momento que você conhece essa pessoa mais importante do mundo, que é você começa a entender que você precisa começar a cuidar de algo que é muito importante, que é a oratória. Que eu já pontuei ela no início, qual que é o conceito. Então, quem está chegando agora e que se puder falar para mim qual que é a sua profissão, o que você trabalha, escreva aí para mim, para entender se você precisa da oratória. Eu vou dizer bem claramente que precisa sim, tá? Quem é do YouTube, que vai assistir gravado, escreva aqui nos comentários também, por favor, porque depois eu vou respondendo aqui. Então, conheça a pessoa mais importante do mundo. Em que algum lugar deste livro você vai encontrá-la. De repente, você vai ter um choque de reconhecimento. Porque, na verdade, esse momento, quando você conhece essa pessoa, você entende que é a identidade. Que a oratória e a comunicação, ela não tá somente para quem comunica o tempo todo. Pelo contrário, ela vai atrás de quem menos acha que vai precisar. Por isso da atitude mental positiva. Porque ela vai atrás simplesmente de você, que às vezes acha que não precisa. É daquele momento em que, de repente, o marido precisou candidatar a prefeito ou a vereador e você se tornou uma primeira dama. Ou você se tornou uma pessoa ali reconhecida. Ou você é dono de uma loja que se fez sucesso. E como que você vai fazer isso? Comunicando. Então, você vai ficar ali à mercê daquela comunicação. Então, nós precisamos entender o seguinte. O choque de reconhecimento vai mudar a sua vida. Foi quando, gente, eu saí da minha cidade do interior e comecei a ser reconhecida, ser convidada para ministrar treinamentos fora de Arcos, São Paulo. Foi um choque de reconhecimento que ainda bem que eu estava preparada.
Então, esse choque de reconhecimento que o livro diz, isso pode acontecer com você. Aí a pergunta é, será que a gente está preparado para isso? E a pergunta, e aqui no livro está dizendo, que não é um livro meu, né, gente? Porque aqui eu estou me embasando em outros autores, para a gente entender que a atitude mental positiva na oratória, ela existe. Então, vamos lá. Como que a gente pode entender que essa atitude, AMP, anota aí, ó, AMP, que é a atitude mental positiva, pode nos influenciar a mudar os nossos pensamentos. Então, esse talismã, anota aí no seu caderninho, esse talismã invisível tem 2 poderes incríveis. Olha isso, gente. Olha que poder. De atrair riqueza, sucesso, felicidade, saúde e repelir as coisas, claro. Porque você pode querer atraí-lo ou repelir. Porque a partir do momento que vem coisas boas, né? As pessoas começam a te convidar, começam a falar para você, olha, tem uma ótima situação, eu tenho uma oportunidade para você falar em público, para você palestrar, eu tenho uma oportunidade de uma reunião, eu tenho uma oportunidade para você fazer algo, e você começa a negar, a perder essa oportunidade. Sabe o que vai acontecer com você? Você começa a repelir coisas boas, que é o que ele diz aqui. Então, a atitude mental positiva não é você falar sim para tudo, mas você falar o sim para o que é necessário e para você, necessário para você, tá, gente? É claro que, como eu disse aqui, eu dei o exemplo da manicure, mas vamos pegar hoje os médicos. Muitos médicos que antes achavam que não poderiam ir para uma rede social, hoje, grande maioria estão. Não vou falar grande maioria porque eu não tenho certeza, mas muitos estão. Falando dos seus produtos, falando dos benefícios, trazendo informação. Isso é ruim? Não. Se ele estiver trazendo informações corretas, ele está traindo riqueza, ele está atraindo sucesso, ele está traindo felicidade e saúde, porque é saúde para outras pessoas e para ele, porque o propósito, gente, quando a gente fala propósito de vida, ele está relacionado à oratória, tá? Porque quando eu consigo passar o que eu sei, eu me sinto bem. O propósito não é só meu não, tá, gente? Ele é do outro também. Você sabia disso? Quem sabia disso, levanta a mãozinha aí. Coloca a gente de coraçãozinho aí. A live tá com poucas pessoas, porque nem avisei que ia ter live. Mas quem tiver aí, coloca aí um coraçãozinho aí pra chamar as pessoas aí, por favor. Então, olha só. Então, os primeiros poderes que a gente tem da atitude mental positiva, ela vem dessa questão, tá? De você permitir de se subir ao topo, tá? Então, eu tô trazendo aqui, mas tô levando para oratória e para liderança. Quantos líderes, quantas pessoas não se permitem subir ao topo? Isso eu não tô falando de empresa, só de empresas, não. Mas vamos levar para empresas. Quantas vezes, líderes que trabalham dentro da empresa, você não se permitiu subir ao topo? Que é você não conseguir fazer com que algo ali aconteça na sua vida. Então você não se permite, porque você só está esperando ter um curso de dentro da empresa, que a empresa ofereça. Você não busca fora. Olha aqui, ó, conteúdo gratuito, gente. Esse conteúdo é gratuito. É um conteúdo que muitas vezes eu posso ministrar isso dentro de uma empresa paga, mas está trazendo gratuito. Então, quer dizer, as pessoas estão esperando para chegar ao topo, a empresa pagar por um conteúdo. E aí eu pergunto para vocês, isso é jogar, aí como Napoleão Hill diz, isso é jogar dinheiro fora. Isso é repelir a riqueza. Quando a gente fala riqueza, gente, não é só riqueza de dinheiro, tá? É abundância, prosperidade, abundância de ter coisas boas vindo para você, tá? Então, muitos desses homens ficam lá embaixo, justamente por esquecer que pode atrair abundância e chegar ao topo porque deram sim, mas o sim, claro, ele tem que estar de acordo e tem que estar diante de situações em que essa pessoa ela faz total sentido, tá, para essa pessoa. Então, e isso funciona.
tá? Então, conheça a pessoa mais importante do mundo. Quem que é essa pessoa mais importante? Isso, gente, já é bíblico, né? Então, não vou entrar em méritos religiosos aqui, mas isso é bíblico. Inclusive, até ele fala que ele entra, né, em Deus, que ele fala que somos pobres, não por causa de Deus, olha só. Ele fala, né, de um agricultor. Eu não vou contar muitas histórias, eu vou trazer mais as questões relacionadas à atitude mental positiva levada à oratória e liderança. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: quando a gente fala que a gente pode repelir ou a gente pode atrair a riqueza, a abundância e a prosperidade, é porque eu estou dizendo para vocês que quando a gente fala que eu posso chegar ao topo ou eu não posso atrair, é porque você sabe onde chegar. Você sabe que pode chegar. Porque a atitude mental positiva, gente, ela não é simplesmente eu ficar falando assim, eu vou atrair isso, eu vou ter pensamento positivo, ou eu vou... Não é isso. Não é isso. É simplesmente você fazer ações que te levam a hábitos que vão te levar a resultados. Como eu disse, o Napoleão Hill, ele já foi muito esperto com isso. Inclusive, até tem um livro dele que chama Mais Esperto que o Diabo, que ele fala justamente sobre você ter atitudes todos os dias, de preferência, que você vai chegar cada vez mais nos seus resultados. Porque se a gente começa, por exemplo, a protelar um curso de liderança, um curso de oratória, um curso, cada vez você vai chegando mais longe do seu resultado. Então a atitude mental não é só ficar repetindo, eu vou ser feliz, eu vou ser boa naquilo. Não, é você ter isso, o deixar de privar para você é você ter um livro na sua estante e nem abri-lo, ou comprar na empolgação e não fazê-lo. Entende que para você ter o resultado, precisa ir a campo. Quantos líderes e quantas pessoas, né, que a gente conhece, quantas pessoas que a gente tem contatos e que você vê assim, a pessoa só reclamando. Isso sim, traz ali, a neurociência já comprovou que tudo que sai da nossa boca vai para nossa mente e o nosso corpo responde. Porque vira sentimento. E tudo que você sente, é a mesma coisa. Quando a gente vai para uma apresentação em público, o corpo, você tem que ir com energia. Se você não vai com energia, quando você volta, aquilo não vai funcionar. Tá? Então, voltando aqui, você é a pessoa mais importante. Então, você precisa trazer essa questão. E aí a pergunta que ele faz aqui, ele fala, nós não somos pobres por causa de Deus, mas sim por nós mesmos, porque nós construímos a nossa realidade. Então, o que eu quero? A pergunta eu quero que vocês anotem aí. O que vocês desejam? Eu desejo viajar, eu desejo ter uma casa. Aí, gente, uma pergunta simples, né? Para eu ter isso, o que eu preciso fazer? Então, muitas pessoas, eu escuto todos os dias, gente, todos os dias. Eu quero muito ter mais clientes. Mas isso não é pra mim. A câmera não é pra mim. Mas como que não é pra você? Sendo que ontem saiu uma pesquisa que maior ferramenta de busca está aqui, ó. Eu estou aqui nessa câmera aqui do Instagram, estou aqui no YouTube. A maior ferramenta de busca está no Instagram. Vocês sabiam disso, gente? Quem sabia, dá um oizinho aí, manda um coraçãozinho, dá um oizinho, acena aí pra mim. Gente, é a maior ferramenta de busca. Então, como que a gente... Aqui ele fala muito de riqueza, tá? Eu não vou entrar no mérito da riqueza, porque riqueza para cada um é de uma forma. Mas a riqueza, como que a gente quer chegar ao nosso topo se você não vai aparecer? Não adianta. O Google já era assim. Quando começou, lá atrás, mais de 20 anos, eu lembro, eu não sei exatamente se era 20, eu tinha um site.net. Eu lembro que eu fui escolhida, não encontrada no Google, porque eu tinha um site de página.
mal feito, um design feio, né? Feio entre aspas, como diz. Não é um feio de... Mas por quê? Porque eu estava ali. E se eu não estivesse ali? Será que aquela empresa tinha me achado? Então, gente, hoje você precisa entender o que você quer. Então, por quê? Porque conheça a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, quando a gente entende quem é a pessoa mais importante, você começa a fazer as ações. Essas ações são as atitudes mentais positivas para você. E na oratória, como que isso vai ocorrer? Por meio de ações que você precisa fazer para você conseguir chegar no resultado que você precisa. Então, um exemplo disso, gente, esse ano mesmo, né, eu fiz uma turnê para a Europa. E quando essa turnê foi o lançamento dos meus livros, eu não estou com eles aqui agora. Eu vou depois pegar para amanhã, na terça-feira, nossa próxima live. Gente, próxima live, 7h29, na terça-feira, tá? Eu vou trazer os meus livros para mostrar para vocês. Eu fui para a turnê lançar 3 livros, fazer o pré-lançamento dos 3 livros meus. Comunicação Inspiradora, Liderança Feminina e o Foda-se o Medo, Comunique-se e Enriqueça. E quando eu fui, foi a primeira coisa que me falaram assim, você vai palestrar, você aceita? Eu falei, claro. Eu aceitei primeiro e depois eu fui pensar. Por quê? Porque eu sou ousada assim mesmo. E eu tinha um tempo, tá, gente? Eu tinha um tempo para treinar, eu tinha um tempo para fazer. E isso é importante. Primeiro, a gente aceitar, nós avaliarmos. É claro que eu não ia aceitar nada que eu não conseguisse, porque eu já tenho know-how na área, eu já tenho... Mas eu queria muito. Eu já tinha feito, eu não tinha feito turnê, mas eu já tinha feito palestras, 2 palestras internacionais, uma na Espanha, em Granada, e outra palestra foi na Índia. E essa da Índia foi traduzida em português, né? Tinha um tradutor, porque eu não falava inglês perfeito, não era fluente. Então, pra mim, foi bem tranquilo. Mas na Espanha eu falei espanhol. Então, foi mais já desafiador. Mas eu aceitei da vez que eu fui. Mas isso, o que significa isso? É porque eu fiz a atitude mental positiva. Porque eu coloquei na minha mente, eu vou fazer e vou fazer as ações para isso. Então eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Não adianta só ter pensamento positivo. Precisa ter as ações para que isso ocorra. Então, se você é um líder da sua vida, se você é um líder, uma pessoa que deseja, então, gente, não adianta. Às vezes as pessoas pegam, compram o meu curso, vão numa imersão e falam assim para mim, Cris, eu quero muito fazer, eu quero ser um ótimo orador. Não adianta comprar o curso ou fazer o curso que eu tenho e deixar lá na plataforma sem fazer. Não adianta. Não vai por osmose, né? Você não vai aprender, né, por osmose. Você vai sim aprender porque você quer, porque você deseja, porque você tá aqui, ó. Você é a pessoa mais importante. Então, a gente primeiro tem que conhecer a pessoa mais importante da nossa vida. Então, o primeiro passo para você conseguir os objetivos é conhecer essa pessoa mais importante da sua vida, que é você, se valorizar, se entender. Então, primeiro, essa identidade. Quando a gente encontra a nossa identidade, é saber o que você quer. Por exemplo, quando eu ainda atendo, né? Adoro atender. Quando eu tenho tempo, eu deixo aqui um dia e meio, mais ou menos, para atender clientes, né? E quando eu atendo os meus clientes, eu adoro, assim, eu faço pensando assim, e se fosse meu pai? Né? Então, eu atendo como se fosse meu pai, porque isso já me traz ali uma ancoragem e de ir ali para trazer o resultado maior que eu posso. Ou se for uma pessoa, né? Se fosse eu que estivesse naquela cadeira com um nódulo vocal ou com problema vocal. Então, gente, tudo isso é muito importante. Porque às vezes você vai para sua missão de vida, que é diferente de propósito, né? Uma coisa leva a outra, mas são coisas diferentes. Eu posso ter uma missão de ser fonoaudiólogo, mas meu propósito é muito maior. Então, a minha missão é curar as pessoas, a minha missão é transformar as pessoas. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o meu melhor. Então, quando você começa a entender isso, você vê que se você não tá bem, é preferível desmarcar, tá? Deixa eu só ler aqui
Eu gosto muito de produzir poesias. Então você pode escrever um livro, sim. Me procura depois. Eu faço parte da linha editorial, né? Da Editora Lisboa. A gente faz os livros, é muito legal. Tá, Maria? Eu acho bacana. Todo mundo é capaz de escrever livro, tá? Todo mundo é capaz. Né? Como eu disse, eu tô na 10ª obra e é maravilhoso, né? Foi o livro que me levou pra turnê da Europa. Esse livro, né? Esses livros, né? A gente já tá na 8ª, só de coautoria, então assim, é maravilhoso. Então, eu quero dizer pra vocês que todo mundo é capaz de escrever sim, tá? E comece como coautor, né? Depois vai abrangendo aí passos incríveis. Voltando aqui pra gente fechar a parte de hoje, né, gente, que é essa primeira parte da atitude mental positiva do nosso livro, que é do Napoleão Hill, que é o nosso primeiro livro do nosso clube do livro, relacionado à oratória. O que você precisa fazer? Você precisa entender que para que você consiga o seu objetivo na liderança, para que você consiga se autoliderar, você precisa então pensar que você é a pessoa mais importante, colocar um objetivo. Então eu quero ser um comunicador, eu quero sim fazer vídeos. Gente, é sim importante fazer vídeo, você não vai virar blogueirinho, você não vai virar influencer. Sim, é importante fazer um curso que te leve você a falar melhor. Porque não é para as pessoas, para você mostrar para as pessoas que são seus amigos e automaticamente as pessoas não te julgarem. Não é por isso, é para você buscar uma melhor performance. É para você trabalhar suas habilidades comunicativas, não é para o outro, é para você. Lembra, mais uma vez, conheça a pessoa mais importante do mundo, é você. Então você vai fazer por você. Então eu tenho a meta de fazer uma quantidade de cursos por ano, viajar por ano, me autoconhecer por ano. Então a mesma coisa você faz por você. Por que eu tenho que ter essa ignorância, entre aspas, tá, gente? De que eu não posso ter melhorias na comunicação e na oratória, não ter essa atitude mental de melhorar a oratória, sendo que é necessário, sendo que é a sua dor, tá? Então esse é um ponto que ele coloca muito aqui, que você tanto pode atrair, né, repelir a sua riqueza, o seu sucesso, como atrair. Mas a gente atrai o nosso sucesso como? Fazendo coisas importantes para ele, tá? E que não adianta, como diz ele aqui, não existe segredo do sucesso. Existe situações em que a gente faz o sucesso acontecer. Então, é por isso que quando a gente começa a entender isso, tá tudo certo. Porque você começa a realizar o que tem que ser feito. Quando você faz o que tem que ser feito, acabou. Não tem motivo para não dar certo, tá? E aí tem um segundo ponto que ele fala, né, que é em busca da luz. Então, quando ele fala em busca da luz, é porque a gente também realmente tem que buscar o que a gente gosta, buscar o que a gente ama, né? Então, ele conta várias histórias. Eu trago aqui o livro, gente, justamente para vocês depois. Não sou propaganda do Napoleão Hill, mas eu venho aqui mesmo para vocês entenderem que são leituras que fazem a gente mudar, né? Outro ponto muito importante que ele fala é que cada diversidade em si traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Então vamos lá, vamos pensar nessa parte. Qual o benefício que você vai ter ao se comunicar melhor, né, na oratória? Como o nosso tema aqui é oratória, né? Qual que é o benefício? Agora eu tô lendo um pouquinho os comentários aqui. Qual que é o benefício que você vai ter? Mas também vai trazer, além do benefício, vai trazer uma diversidade. É claro que se eu for fazer um curso, eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo. Eu vou tirar esse final de semana para estudar, gente. Vou tirar esse final de semana. Estou atrasada no curso. Então, eu vou tirar esse final de semana para estudar. Por quê? Porque eu preciso. Não é porque eu já sou doutora. Não é porque eu já fiz palestras internacionais, porque eu já sou bem-sucedida, porque eu já... Não, gente. A gente precisa ter a constância. E não estou dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo, tá? Mas estou dizendo que eu faço isso porque eu gosto, porque isso me faz bem, porque eu também posso tanto trazer uma semente do bem, como também ter esses benefícios, né? Como não? Então, a gente precisa também, além de tudo, regar. O que eu já plantei, eu regar. Então, você que é líder da sua vida, você que é um líder, uma pessoa que
que vai além, que consegue resultados na sua vida operacional. Você quer escala, você quer resultados. Você está fazendo isso para trazer para você esses resultados? Então é importante. Então eu vejo muitas pessoas fazendo vídeos, por exemplo, coloca uma caneca, faz vídeos, dá dicas. Ótimo, gente, bacana, mas as pessoas conectam com você. Estou aqui falando com vocês. Eu não sei quantas pessoas vão passar por essa live. Como eu disse, foi uma live começou inusitada. Então, vai ser agora constante. Então, vocês estão convidados. Todas terça e quinta, às 7h29 da manhã, estarei aqui, tá? Com assuntos, vou sempre avisar os temas para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho certeza absoluta que se eu impactei uma pessoa, eu estou feliz. Agora, imagina você que está aí na sua casa. Se você impactar uma pessoa fazendo um vídeo, e não é só vídeo de react, essas coisas. Legal, bacana, muito legal. Você traz aí engajamento pra você. Mas um vídeo que você transmita a sua emoção, as suas ideias. Gente, não tem preço que pague. Aí eu volto lá na primeira parte, né? Onde começa a estrada para a realização? Conheça a pessoa mais importante do mundo, que é você. Porque se a gente não faz isso por nós, quem vai fazer? Ninguém, tá? E pra gente fechar, agora eu vou até pegar uma parte aqui. Renata, bom dia. Minha amiga linda, de um lugar lindo que eu amo, que eu vou voltar aí, tá? Vou voltar, pode ficar tranquilo. Tá, Maria, depois você assiste gravado, gratidão imensa. Olha, para se tornar um realizador, perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e prática. Eu tenho essa frase, inclusive, nas minhas apostilas de liderança comunicativa, que é um curso que eu ministro. Gente, não existe maior método para a pessoa se dar bem, para a pessoa ser perito em alguma coisa, é prática, 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 treino, treino, treino. Às vezes eu tenho pessoas que fez meu curso há 10 anos, fala, Cris, estou aqui de novo, parabéns, eu já fiz curso de mentores várias vezes. Por quê? Porque nada como a gente fazer e fazer novamente pra gente ser bom naquilo. Oi, Leila, a Leila também foi minha mentorada do PTP, Profissão Treinador Palestrante. Ela foi do Oratória, a imersão em Goiânia, depois foi minha staff, depois foi do PTP, que é Profissão Treinador Palestrante. Parabéns, viu, pela sua vinda aqui, gratidão. O esforço e trabalho pode se tornar algo divertido quando você estabelece metas e objetivos específicos. Parece óbvio, mas quem faz isso? Levanta a mão. Difícil, né, gente? Eu sei que é. Então, deixa aí nos comentários aí do YouTube, tá, pessoal? Quem faz isso aí, tá? Quem já faz, coloca aí como que você faz, qual que é o formato que você faz. Em cada diversidade, existe uma semente de benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela atitude mental positiva a se tornarem realizadores. Olha que legal, gente. E é verdade, eu sou a prova disso. Eu sou a prova de que minha atitude mental positiva me levou a lugares que eu nunca imaginei, como a Europa, como uma turnê na Europa, né? Como uma turnê na Europa. Gente, vocês têm noção de que uma turnê na Europa, o que ela faz, né? O que uma turnê na Europa pode fazer com você? Então, na verdade, foi isso, né? Uma turnê na Europa fez com que eu saísse da minha zona de conforto. Já tinha feito palestras internacionais? Já tinha contado aqui, já. Mas eu saí da minha zona de conforto, né? Porque eu publiquei esses 3 livros lá como coordenadora e levei até alguns autores, né? Inclusive. E foi maravilhoso. Quer dizer, gente, é assim. É assim que funciona. Então, quer dizer, eu coloquei na minha vida, um dia eu vou fazer uma turnê, não sei como. E fui, e deu certo. Quer dizer, a gente não precisa ser tudo perfeito, mas aqui tá dizendo bem do jeito que ele falou, né? Olha, em cada adversidade existe um benefício igual ou maior para aqueles que são motivados pela atitude mental positiva, a se tornarem realizadores. Hoje eu me considero uma realizadora, tá, gente? Porque eu iniciei em dezembro do ano passado com uma ideia de ser coordenadora de alguns livros e ser autora, né, de livros e convidar pessoas.
Hoje nós estamos aí com 10 livros, praticamente 7 saindo do forno, né? E mais 3 para o ano que vem, que nós vamos inclusive lançar de novo na Europa. Então, olha isso, isso não é realizador? O maior poder do homem reside no poder da prece. Isso é importante, né? Espiritualidade. Então, para aprender a aplicar esses princípios, né, vire seu talismã. Aqui, gente, cada um interpreta da melhor forma. Invisível, com o lado da MT para cima, ou seja, comece a virar a chave, né? Vamos colocar virar a chave, pode usar quem tem que vocês quiserem. Comece a virar a sua mente, comece a virar uma chavinha ali, né? Faz uma virada para você começar a ter uma atitude mental positiva. Anota aí, ó, atitude mental positiva. Cristiane Romano disse na live dela de 7h29 da manhã que eu preciso mudar as ações, meu pensamento, para as minhas ações mudarem, para que tudo comece a mudar e fazer, claro, o que tem que ser feito. E aí, com isso, ele fala, né, quando Ellen fala, ele escreveu em linhas poéticas, nós vamos fechar com essa frase: eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, ele poderia ter informado que somos mestres dos nossos destinos porque somos mestres, primeiro, das nossas atitudes, né? Ou seja, nossas atitudes moldam nossos futuros. Ou seja, nossas atitudes, né, moldam nosso futuro. Essa é a lei universal. O poeta poderia ter nos dito com grande ênfase que a lei funciona pelas atitudes destrutivas ou pelas construtivas, né? Então, gente, o que quer dizer com isso? É que nós somos moldados pela nossa atitude mental positiva. Então, gente, é isso, né? Acredito que fechamos essa parte. Depois a gente vai entrar na segunda parte. E na próxima live, na terça-feira, continuamos ali com a oratória, atitude mental positiva na oratória, na comunicação. Sempre falando da liderança, da comunicação, da voz, na área da fonoaudiologia também. Tô vendo que tem fonos aqui, tô feliz por isso. Passaram algumas outras fonos também. Gratidão imensa pela presença de vocês. Guarde bem isso, tá? Que eu vou sempre repetir essa frase desse livro, né? Começa sempre pela pessoa mais importante, que é você. E é isso, até a próxima terça. E fechamos no horário certo, ó, 8h29. Gratidão imensa, até a próxima. Deixa aqui.